Igreja, a mais pura verdade é que quando nós nos distanciamos ou estamos distantes do Senhor, nós nos tornamos pessoas enfraquecidas. Essa é uma verdade. As coisas ficam sem sentido na nossa vida. Existe uma direção, mas nós acabamos perdendo o foco, acabamos perdendo o destino, acabamos perdendo essa direção. E isso tudo acontece pela ausência do Espírito Santo nas nossas vidas. Embora tenhamos pessoas em nossa volta, nós temos pessoas sempre dispostas a nos auxiliar, a nos ajudar de alguma forma, pessoas que somam na nossa vida, pessoas que nos aproximam, que têm essa intenção de nos aproximar cada vez mais do Senhor, de nos levar para um caminho do bem, nos aproximar de Deus. E o Senhor sempre usou, o Senhor continua usando essas pessoas como um canal, como instrumentos em nossas vidas. Porém, chega um momento que a responsabilidade de buscar os nutrientes necessários para que você possa se fortalecer em meio à sua caminhada passa a ser sua, amém? Essa é uma responsabilidade que em dado momento passa a ser nossa. À medida que eu vou me aproximando do Senhor, à medida que eu vou entendendo mais acerca do que a Bíblia, do que a palavra me revela, do que o Espírito Santo fala comigo, esse senso de responsabilidade naturalmente começa a florescer, digamos assim, na nossa vida, começa a existir. E é responsabilidade nossa, passa a ser uma responsabilidade nossa, buscar esses nutrientes, buscar a presença do Senhor, buscar ter esse momento de comunhão, de intimidade com Deus. E nós temos que entender que mesmo no meio de pessoas que estão no mesmo propósito, a sua busca pela presença de Deus vai ter que fazer parte da sua vida, amém? Nós estamos aqui, reunidos aqui, acho que tem umas 60, 70 pessoas, estamos aqui no intuito, no mesmo propósito, buscar, compartilhar a palavra do Senhor, mas há uma responsabilidade que é nossa, amém? A maneira que eu chego, a maneira que eu me apresento diante do Senhor, como está o meu coração, eu estou aberto, como eu estou para receber a palavra que está sendo liberada, tudo isso faz uma diferença nas nossas vidas, mas não só aqui, aquilo que eu vou fazer lá fora, como é a minha vida em casa, como é no meu dia a dia, como é que fica distante do Senhor, eu vou ficar sem comunhão, sem pessoas ali perto, eu vou acabar me tornando vazio. Então eu tenho que entender, amém, que distante de Deus, sem comunhão com o Senhor, eu fico dessa maneira, eu fico vazio, eu me sinto sozinho muitas vezes. Distante do Senhor não vai existir vida, amém? Você que já conheceu o Senhor, você que já teve uma vida com Deus, você sabe como é ruim, né? Como é difícil você se distanciar. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele vem com esse alerta sobre as nossas vidas, ele vai mostrando, ele vai apontando, é como um termômetro ali, olha, o temor está baixando, olha, você está se distanciando. Então, há esse papel fundamental da nossa busca para que nós também venhamos ter esse entendimento, esse discernimento da parte de Deus, amém? E quando eu falo aqui que a vida fica meio sem sentido, é que quando eu falo de vida, eu falo da liberdade, que é ter uma vida em Cristo Jesus, a verdadeira liberdade que só o Senhor pode nos oferecer, sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo, amém, igreja? E essa é a maneira que nós temos de sermos conectados ao plano perfeito do Senhor, é através dessa busca, é através dessa entrega, é através desse encontro com Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Salmo 119, versículo 5. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra do Senhor que ilumina e clareia o nosso caminho. Clareia um caminho para que eu possa seguir adiante. Ilumina os meus passos hoje. Vai mostrando a direção que eu tenho que seguir, a direção que eu vou seguir adiante. E que caminho é esse? O único caminho que existe, amém, igreja? O caminho que o Senhor quer que você siga, amém? Fora esse caminho que o Senhor espera que nós venhamos, cada pessoa siga,
fora esse caminho aí, o resto provavelmente vai ser uma armadilha, provavelmente vai ter uma representatividade aí de uma frustração que talvez você vai enfrentar, porque é justamente isso que acontece quando nós saímos da direção do Senhor, quando nós nos afastamos do caminho de Deus, nós acabamos passando por alguns momentos, acabamos nos frustrando com algumas coisas, com determinadas situações que acontecem, amém? Então o Senhor é o próprio caminho, o Senhor tem algo especial para a sua vida, o Senhor tem algo dele especial para derramar sobre você, mas distante do Senhor e da sua palavra, a vida de qualquer pessoa que seja, nunca vai ser plena, amém? Porque só o Espírito Santo é quem nos completa, é só a presença do Pai quem nos completa, e é exatamente por isso que nós vemos ou conhecemos pessoas que mesmo tendo aparentemente tudo na vida, mas não se sentem completos, amém? A gente passa, nós enfrentamos várias guerras, nós enfrentamos alguns obstáculos nas nossas vidas, mas quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos a presença do Pai, nós temos ali, em meio a tudo isso, nós conseguimos nos alegrar, porque o nosso contentamento não vem daquilo que é terreno, o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa força, vem do Senhor, amém? E dessa maneira nós temos a convicção, a confiança que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Em dados momentos, até perdidas essas pessoas ficam, sem um rumo, ficam sem uma direção. Isso acontece porque tais pessoas estão colocando mais expectativa naquilo que é terreno e esquecendo de olhar para aquilo que é eterno, amém? A gente vive nessa correria, a gente vive nessa correria intensa, né? O cara acorda 6 horas, vai dormir não sei que horas e parece que as horas são poucas. A gente vive nessa correria, mas imagina só sem a presença do Pai, sem o Espírito Santo, uma hora acaba cansando, amém? Uma hora acaba se frustrando. O Senhor quer que nós venhamos entender e despertar esse senso para aquilo que é eterno também, amém, igreja? Para o mundo talvez seja normal essa realidade, talvez o cara não tenha um entendimento ainda, ou não se despertou para uma nova realidade, mas nós que constantemente estamos ouvindo a palavra, a gente vem aos cultos, vamos à célula, a nossa realidade não pode ser essa, amém? A nossa realidade não pode ser de uma pessoa que anda sem rumo, que anda sem uma direção, que anda sem trilhar, sem entender um propósito, andando, atirando para qualquer lado. Não, nós temos que ter uma direção, e quem é que aponta esse caminho, quem é que aponta essa direção? É o próprio Senhor Jesus, amém, igreja? Era assim que estávamos, era assim que era a nossa vida antes de conhecer Jesus, na verdade, antes de nos permitir sermos guiados por Ele. Por que eu falo isso? Porque você pode até já ter tido várias experiências com Deus, conhecer a palavra, ter anos aí na caminhada, nessa caminhada com o Senhor, mas se você parar de depender do Senhor, você corre um grande perigo, amém? Nós corremos um grande perigo a partir do momento que nós deixamos de depender do Senhor. A autossuficiência pode ser uma porta que acaba dando acesso às várias influências negativas na vida de alguém. A gente sabe que uma coisa está ligada à outra, uma coisa vai puxando a outra. E dentre esses acessos aí que a gente pode dar, que a autossuficiência pode dar, é o orgulho, é a soberba, a rigidez. Você fica com o coração duro, enrijecido. Você tem dificuldade para se render em um momento de uma palavra, você tem dificuldade para se render em um momento de adoração, você acha que já viveu tudo, você acha que já sabe de todas as coisas, e isso é autossuficiência, amém? O Senhor espera nos encontrar com um coração humilde. Quando eu falo de humilde, eu não estou falando de coitadismo, tá? De você andar cabisbaixo, olhando para o chão, não estou falando disso, eu estou falando de humildade, de uma sinceridade, de uma dependência do Senhor. Em 2 Crônicas 18, se você quiser já pode ir abrindo a sua Bíblia nesse capítulo, nós vemos um rei, o rei Josafá de Judá,
estabelecendo uma aliança que o Senhor não tinha pedido para ele estabelecer. Josafá vinha bem com o seu povo, vinha conduzindo bem o seu povo, Josafá vinha prosperando juntamente com o seu povo. Aí o rei Acabe, que era um malandro, chama ele para ir para a guerra contra a Síria. E esse capítulo 18 traz vários ensinamentos para a gente, amém? Desde o cuidado ao estabelecer alianças, o não buscar a direção de Deus e o fato de agir pelo impulso. Porque Josafá foi um rei que até então buscava o direcionamento de Deus. Até aqui esse homem buscou, sempre buscava o direcionamento de Deus. Em tudo que ele ia fazer, ele buscava entender no Senhor. Já Acabe era um rei que gostava meio que das profetadas. Sabe aquelas profetadas que você quer ouvir somente aquilo que gosta, que massageia, que é bom ouvir? Então Acabe era mais ou menos isso aí, só gostava de ouvir aquilo que ele queria, o que massageava seu ego. Acredito que você possa conhecer alguém que gosta, às vezes, de só ouvir o que convém ali, às vezes vai, né, dar um conselho, falar alguma coisa. Tem gente que não gosta. Talvez você possa conhecer alguém com esse perfil. E lá em 2 Crônicas, se você puder acompanhar, a partir do capítulo 18, versículo 4, fala assim: disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás aos sírios, até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Então, o que nós vemos aqui é o rei Acabe reúne 400 homens, 400 profetas, todos eles falam a mesma coisa: pode ir para a guerra, pode ir para a guerra. Josafá acaba achando aquilo estranho, né? Como é que pode entre 400 pessoas aqui, todos eles falam a mesma coisa? Ele acha isso estranho, ele pergunta: tem mais algum profeta aqui? Será que tem mais algum homem de Deus aqui nessa terra? Acabe fala: tem mais um, mas esse cara nunca fala o que é bom acerca de mim, só fala o que é mal. E aí mesmo assim mandam buscar Micaías. Se você tiver aí com a Bíblia aberta, ainda no versículo 12, e o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. O mensageiro ainda tenta induzir o homem de Deus a seguir a linha dos 400 profetas, mas ele se nega a isso. Esse homem vai lá para gerar uma certa influência: olha, os 400 falaram isso aqui, então você vai lá e só concorda aí com os caras. Mas esse homem aqui era um homem de Deus, amém? Ele disse: olha, eu vou falar aquilo que o Senhor falar comigo, isso aqui eu falarei, nada ao contrário disso, amém? Então o mensageiro ainda tenta induzir esse homem aqui ao pecado, a seguir a linha ali dos outros homens. Então o orgulho, igreja, o orgulho, ele não quer aceitar de maneira alguma o confronto, amém? O orgulho não quer aceitar o confronto, o orgulho não quer aceitar a verdade.
independente do que seja, ele vai querer sempre ouvir, ele vai sempre querer massagear ali o seu ego, receber aquilo que vai lhe agradar. Prefere se deleitar nas palavras bonitas. Muitas vezes é isso que o orgulhoso deseja viver, deseja ouvir. O orgulho não quer aceitar a verdade, ele prefere viver no engano, prefere viver na mentira. Então olha o que acaba e fala: esse cara nunca fala o que é bom ao meu respeito, amém? Então ele aqui está dizendo, poxa, eu quero ouvir somente aquilo que é bom, eu quero ouvir aquilo que me convém, aquilo que eu quero realmente viver. Isso acaba sendo um grande perigo nos dias de hoje, amém? Quando a gente, quando nos apresentamos dessa forma, né, que querendo ouvir apenas aquilo que a gente deseja, quando nós não queremos uma correção, não aceitamos uma correção da parte do Senhor, a gente acaba dessa forma, onde na verdade nós éramos para ser os mais interessados em receber essa correção. Nós éramos para ser os mais interessados em entender e buscar entender qual é a vontade do Pai para as nossas vidas, porque isso representa para o povo, sempre representou para o povo de Deus segurança, amém? Então é mais válido eu receber algo que talvez seja duro para mim, ou receber uma verdade que não vai gerar mudança nenhuma, transformação na minha vida, e vai fazer com que eu continue ali dando voltas, andando em círculos, sem ver uma mudança sendo gerada, vivendo preso a um engano. O Senhor, Ele veio para libertar, amém? O Senhor, Ele veio para trazer a verdade para nós. O Senhor veio para nos conduzir em meio a essa verdade. O próprio Jesus é a própria verdade, amém? Então Ele fala, Ele nunca fala aqui algo que é bom ao meu respeito, e assim somos nós. Muitas vezes, igreja, quando deixamos esse orgulho fermentar em nossos corações, impedindo que a verdade produza mudanças nas nossas vidas, amém? E aí cabe a você, cabe a nós saber aquilo que nós desejamos viver. Eu quero viver no engano, ou eu quero receber a verdade do Senhor e ter um entendimento que essa verdade aqui é o que vai me libertar, que essa verdade é o que vai gerar uma mudança, que essa verdade é o que vai trazer um alinhamento, essa verdade é o que vai me conectar com os planos do Senhor. Cabe a nós entendermos aquilo que nós vamos desejar viver também, amém? É por isso que eu falei, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, não adianta eu querer estar terceirizando aquilo que tem que partir de nós, o interesse que tem que partir da gente. Pessoas que, por esse orgulho, muitas vezes acabam rejeitando a paternidade espiritual, por causa do orgulho, porque preferem ouvir as mentiras dos falsos profetas. Pessoas que preferem isso, se distanciar. Tem uma paternidade espiritual que cuida a vida toda, mas em determinado momento cresceu, ficou autossuficiente, já não precisa mais. O orgulho fermentou, ganhou espaço aí no seu coração, e agora só me convém ouvir aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é o certo para mim. Não, o que a gente tem que fazer é preferir a verdade, igreja. Amém? Quantos aqui desejam a verdade? Dá um glória a Deus se você deseja a verdade, amém? Dá um glória a Deus, porque é isso que o Senhor representa para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na palavra do Senhor nós encontramos toda essa verdade que nos liberta. A partir do momento que nós nos apropriamos dela, gera essas mudanças e transformações nas nossas vidas, amém? Abra o coração para essa verdade. Se apresente com um coração flexível diante do Senhor. É exatamente isso que o Senhor espera de nós, igreja, que nós venhamos nos permitir ser guiados por Ele, porque o Senhor é a própria verdade, amém? Permitir. Então se permita ser guiado por Ele. Quando nós falamos aqui de permitir, nós estamos falando de uma atitude, amém? Eu permito. Você agora está tomando uma nova atitude. Antes eu não permitia, agora eu permito ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo. A partir desse momento você está tendo uma nova postura, você está se apresentando de uma nova forma, e o Senhor
Hoje eu escolho ouvir a tua verdade. Amém? Isso faz com que nós venhamos deixar de ser impotente. A partir do nosso sim para Deus. A partir dessa decisão, a partir dessa atitude que nós temos. Senhor, agora eu estou te entregando aqui, Pai. Agora eu permito, está nas tuas mãos, Senhor. Faz essa mudança, faz o que precisa ser feito aí na minha vida. Eu estou disposto a viver isso aí que o Senhor tem reservado, tem preparado para mim. Amém? Então escolha ouvir a verdade. Isso faz com que você deixe de ser impotente, que você dê um novo passo. Você está dando espaço agora para que Deus possa agir na sua vida. Às vezes nós não sabemos nem por onde começar, nós não sabemos a direção, nós não sabemos como fazer. E realmente a gente, na maioria das vezes, nos achegamos diante do Senhor dessa forma. Amém? Eu pelo menos cheguei assim e acredito que alguns aí também dessa forma. Às vezes sem um rumo, às vezes sem um norte, sem uma direção, sem expectativas em algumas áreas da vida. E você chega meio que impotente, sem saber por onde começar, sem saber como fazer. Mas a maneira que você deixa de ser impotente é a partir do momento que você abre o seu coração para a verdade e deixa o Espírito Santo começar a agir na sua vida. Você não deixa de ser impotente quando você começa a lutar de alguma forma com as suas forças, não. Você deixa de ser impotente apenas no momento que você dá espaço ali e abre o seu coração para a verdade. Senhor, eu entendi, agora eu dependo do Senhor, é o Senhor que vai fazer aqui. Deixou de ser impotente, a partir daí é o Espírito Santo que vai conduzir na tua vida daqui para frente. E a partir daí, Ele vai te dando as estratégias, Ele vai mostrando o caminho, Ele vai te orientando, Ele vai mostrando, vai te capacitando, vai acrescentando as armas espirituais para que você possa estar adentrando em outras dimensões também. É assim que acontece, amém, igreja? Eu não estou dizendo aqui, quando eu falo tudo isso, eu não estou falando que é fácil, amém? Que é fácil e é só num piscar de olhos eu já vou sair daqui, vai ser dessa forma. Mas você tem que ter a certeza aí dentro de você de que é possível, amém? Quantos aqui creem que é possível ser guiado verdadeiramente pelo Espírito Santo? É essa certeza que você tem que ter aí no seu coração. Essa certeza aí já faz com que você não seja mais impotente, porque quando você fala isso, você está declarando: eu confio no agir de Deus, eu confio no poder de Deus, amém? Romanos 7, versículo 18, porque sei que na minha carne, na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. A própria palavra fala dessa batalha aqui que é travada entre carne e espírito, amém? Nós até queremos, você até quer fazer o que é correto, mas às vezes acaba não fazendo, acaba não conseguindo. Embora a palavra fale dessa luta que é real, amém? Nós não podemos usar isso como uma desculpa e se entregar ali ao coitadismo. Poxa, irmão, você sabe como é, né? Porque a carne é fraca, acabei eu não aguentando. Você sabe, a palavra fala lá que a carne é fraca, né? E aí eu deixei, poxa, acabei falhando. Não, a gente não faz isso de um coitadismo, a gente não vai fazer disso um apoio. A carne é fraca, mas o Espírito vivifica, amém? A carne pode até ser fraca, mas o Espírito vivifica. Isso aí é mais um motivo para que nós possamos depender do Espírito Santo, porque é Ele quem vivifica. É Ele quem faz com que nós venhamos vencer as batalhas do nosso dia a dia. É quando nos aproximamos dEle que nós conseguimos dizer não para o pecado, para as coisas desse mundo, amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito o que, igreja? O Espírito vivifica, amém? O Espírito Santo do Senhor vivifica o homem. Essa é mais uma prova que enquanto houver muito de nós, não vai haver espaço para a santidade de Deus.
Enquanto nós estivermos ali cheio de nós, não vai ter espaço para o agir de Deus nas nossas vidas. Enquanto houver muito do que, mas eu acho que é dessa forma. Mas eu acho que não precisa também o cara ser tão radical, né, velho? Esse negócio agora não convém. Acho que isso aqui não precisa ser dessa forma, já que em outro lugar eu vejo que os caras fazem dessa forma assim. Mas essa maneira aí que o pastor está dizendo, eu concordo com ele aí até certo ponto, mas passou disso aí, talvez eu acho que já não seja tão adequado, talvez já não faça mais parte. E não é assim, igreja. A gente não está aí, a palavra não está aí para que a gente possa estar debatendo, a palavra do Senhor está aí para que ela possa ser vivida, para que nós possamos segui-la, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, e diariamente nós somos desafiados a isso, amém? Diariamente nós somos desafiados a isso, a seguir essa verdade, a seguir essa palavra de Deus. Às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos sim, mas eu não vou me entregar. É isso que é a diferença do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, ele vivifica. Errou, agora vamos lá, vamos levantar, vamos despertar, porque não é aí que você vai ficar nesse lugar, porque eu não gerei você para viver aprisionado a isso, eu gerei você para viver aquilo que eu já tenho preparado. Vamos voltar? A direção é essa aqui, é essa aqui. Vamos voltar para o prumo, vamos voltar para aquilo que eu desenhei para a tua história. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, igreja, amém? Às vezes é isso, quando nós agimos dessa forma, eu acho que é assim, eu acho que é dessa maneira, acaba não tendo espaço para mudança. Você está cheio de si mesmo, que não tem mais espaço para nada, é só você, sabe? Aquele individualismo ali, aquele egoísmo, sou eu, é porque eu sou assim, é porque é dessa. É até chato, sabe? Às vezes o cara está perto de uma pessoa que só fala, é assim. Pô, meu irmão, deixa eu falar um pouquinho aí, velho, também. Vamos dialogar aqui, é um monólogo, é o quê? Então, é isso, cara. Esse relacionamento, o relacionamento com Deus é isso. Às vezes vai exigir certas renúncias, amém? É necessário que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos. É por isso que fala que ele cresça, que eu diminua, amém? É por isso, é nessa linha aí que vai seguindo. E tudo isso aí é para que nós venhamos trilhar um caminho seguro. Paulo alerta a igreja a deixar de lado o pecado, ou seja, crucificar a carne com as suas paixões e desejos e andar na direção do Espírito. Quando eu estou cedendo aos desejos da carne, é como se eu estivesse freando o agir de Deus em minha vida. É um caminho contrário ao que o Senhor desejou para mim, sabe? Você já sabe que Deus tem algo para você, você já sabe que tem algo específico de Deus para a sua vida, e você está lá, seguindo essa direção. Aconteceu algo e você, por algum motivo, cedeu ao pecado, digamos assim. Quando isso acontece na vida de alguém, você está travando aqui o outro lado, está freando o agir de Deus, porque não tem como as duas coisas andarem da mesma forma, porque uma vai por uma direção e a outra vai por outra, amém? O Senhor sempre vai te levar para o caminho da verdade, o Senhor sempre vai te levar para um caminho que Ele deseja que você trilhe, o caminho daquilo que você foi formado e gerado a viver. O pecado não, o pecado é morte. O pecado é morte espiritual, o pecado é paralisia, o pecado é acusação, amém? É isso que o pecado representa. Então, por isso que nós temos que desejar ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. E quando eu passo a viver de acordo com o que o Espírito Santo me conduz, já não importa mais o que eu acho, já não importa mais os meus achismos, a minha vontade passa a ser viver a vontade de Deus. Agora eu entendi, cara. Eu entendi, não adianta eu querer viver uma outra realidade, porque esse caminho aqui me leva por um caminho de morte. Eu tenho que desejar viver a vontade de Deus para mim. Talvez essa seja uma das passagens mais conhecidas, até quem não é crente conhece, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso não é um jargão, isso é o que a palavra nos revela, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Isso é uma realidade para as nossas vidas. Já não importa mais o que eu acho, eu agora vou desejar viver a vontade de Deus.
E quando eu passo a viver, quando eu dou espaço, a glória do Senhor começa a vir, aquilo que era trevas, aquilo que era pecado, aquilo que era medo, passa a ver a luz do Senhor. Onde havia essa contenda, agora existe a paz do Senhor. Onde há santidade, vai haver a ordem, vai haver a decência, as coisas acontecem de uma forma natural. Porém, uma das características da santidade é obedecer ao Senhor, amém, igreja? De maneira detalhada ao que Ele nos pede. É contraditório eu falar que estou em santidade, que estou vivendo em santidade, e ao mesmo tempo em desobediência ao Senhor. Não tem como, é contraditório, é a mesma coisa do pecado, um vai por uma direção, o outro vai por outra. A obediência linkada à santidade é uma arma poderosa da igreja. Porém, a ausência de ambas na vida de alguém tira toda a autoridade nas regiões espirituais. A Bíblia nos relata a história de reis que perderam guerras e que perderam até a própria coroa por desobedecerem ao Senhor. E um desses reis foi Saul. Se você puder abrir a tua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 15. Quem encontrou, dá um glória a Deus. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido pois de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou a melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Saul tinha sido ungido rei sobre Israel. Ele recebe uma direção que era para aniquilar, exterminar de vez com aquele povo. E aí lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Então foi muito claro, foi muito específico aqui no direcionamento, era para aniquilar totalmente, desde as pessoas, aos animais, às crianças, aos jovens. Então Saul ouve a direção de Deus através do profeta, mas ele não obedece por completo, amém? Ele não obedeceu por completo. E o que nós vemos aqui é que houve uma obediência parcial, houve uma obediência em partes. E obediência parcial é a mesma coisa que desobediência para Deus, amém?
É a mesma coisa. É por isso que nós temos que entender que, mas isso aqui eu acho que é correto, mas com isso aqui eu não concordo. Cara, é a palavra de Deus. O que nós temos que fazer é viver aquilo que está lá na palavra. Não sou eu que vou dizer o que é certo, o que está errado, já está lá. É o que o Senhor está falando, era o direcionamento, era esse, era para aniquilar tudo. Ele até seguiu, destruiu os homens, as pessoas, as crianças, mas deixou aqui as ovelhas, deixou aqui as vacas, deixou esses animais. Então houve uma obediência em partes, houve uma obediência parcial, e essa obediência parcial, ela representa desobediência, acabou, amém? Não existe isso, não existe um meio termo, é a mesma coisa com a mulher, não existe a mulher eu estou um pouco grávida, não, a mulher está grávida ou a mulher não está grávida, é a mesma coisa quando se trata da obediência ao Senhor, da obediência a Deus, aquilo que o Senhor te pede a fazer, amém? Mais uma vez eu digo, cara, não é fácil, não é fácil. Tem situações que a gente fica ali relutando, mas Deus é tão bom, você reluta, mas você sabe que você está relutando com algo que Deus está falando, e chega um momento que você tem que romper com isso aí, amém? Você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo te pede, porque é Ele, quando Ele pede, quando Ele conduz, as coisas vão acontecer de uma maneira que você, cara, nem imagina. Apenas faça, apenas confie. Talvez tenha coisas específicas que o Senhor está pedindo a cada um de vocês, eu não sei do que se trata, pode ser em áreas diferentes, questões diferentes, eu não sei o que é, mas você e Deus já sabem aquilo que Ele vem te pedindo há um tempo. Eu sei aquilo que Deus já vem me pedindo há um tempo, então cabe a nós obedecermos, cabe a nós seguirmos. Essa é a nossa responsabilidade daqui para frente, é seguir, é obedecer, é ser guiado, é desejar ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Para que nós venhamos, sim, verdadeiramente ser um povo que obedece a palavra do Senhor, não de uma maneira parcial, mas em sua totalidade, amém? Um povo que deseja ser guiado, um povo que deseja ser conduzido por essa verdade. Então, Saul recebeu esse direcionamento aqui, não era para ele ter feito dessa forma, ele desobedeceu. É a mesma coisa que você fala, olha, eu concordo com o Senhor, eu concordo com o que Deus está falando, até certo ponto, mas com isso aqui eu não concordo, velho, não tem quem faça eu mudar a minha cabeça, eu nasci dessa forma, eu aprendi lá em casa com minha família que é desse jeito assim, então o certo é esse aqui, não é desse jeito, amém? Existe um caminho, a palavra está aí para a gente viver e sermos guiados por ela. E foi o que Saul fez, ele destruiu todo o povo, mas poupou o rei e os seus gados, ovelhas, e fala que era para apresentar um sacrifício ao Senhor. E o Senhor vai e fala, vai, fere e destrua totalmente tudo aquilo que eles têm. Ele fala ainda que era para oferecer um sacrifício, aí sai, né, aquilo que a gente tanto ouve, aquele versículo tão conhecido. O Senhor prefere a obediência ou o sacrifício? O que é melhor para o Senhor? É o obedecer ou o sacrificar? Então Saul ainda afirma que fez a vontade de Deus, sendo que não tem como mentir, não tem como enganar o Senhor, e a gente sabe disso, amém? Nós sabemos disso, quando nós obedecemos de uma maneira parcial ou não, nós sabemos, cara, a gente não pode pensar que a gente engana Deus, a gente está querendo, que a gente sabe que não se engana também, querendo enganar a nós mesmos, amém? Então, é melhor a gente obedecer, é melhor a gente se apresentar com sinceridade diante do Senhor. Então Saul, ele se encheu dele mesmo, olhou para os despojos, mas deixou de lado o principal, o temor do Senhor, amém? E é algo importantíssimo na nossa caminhada com Deus, que a gente não pode deixar de lado, a gente não pode abandonar, é o nosso temor ao Senhor. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e a gente acha que sabe demais, a autossuficiência quer ganhar espaço, junto com isso vem o orgulho, mas eu aprendi isso, mas eu sei que é dessa forma, mas eu já não concordo com isso, e aí as coisas começam a se enrolar, e consequentemente o seu nível de temor acaba baixando também. Nós temos que ter esse cuidado, esse zelo, como está o nosso temor diante do Senhor, como está a nossa vida diante do Senhor, amém, igreja? E a consequência desse ato fez com que esse homem perdesse o trono, amém? Ele era rei, fez com que ele perdesse o trono. Mas enquanto
a desobediência de um homem estava destronando ele, estava tirando esse homem do trono, a obediência e a humildade de outro estava linkando ele aos planos de Deus. É por isso que quando nós apenas abrimos o nosso coração, damos espaço para que o Senhor comece a agir, não pela nossa força, não pelo nosso esforço, mas é pelo Espírito Santo de Deus, as coisas começam a acontecer de uma maneira natural. Ele quem vai linkando um propósito ao outro, ele quem vai apontando, ele quem vai mostrando a direção. Saul quis agir pela força do seu braço, quis agir daquela forma, obedecer a Deus de uma maneira parcial, para alguns uma besteira, não, mas para Deus o Senhor sabe como agir na vida de cada pessoa, amém? Foi dessa maneira que aconteceu. A desobediência dele fez com que esse homem perdesse ali o seu trono, mas havia um homem que andava em obediência, um homem temente ao Senhor, um homem que estava lá no canto dele só fazendo aquilo que tinha chamado a fazer, que era cuidar lá das ovelhas, que estava sendo aí, já estava no radar do Senhor, e é dessa forma que as coisas acontecem, meu irmão. Por isso não pense você, que quando você está fazendo algo, que a sua obediência, o seu esforço ali, todo o seu empenho, a sua dedicação, as renúncias que você está fazendo, não pense você que está sendo em vão. Tudo isso aí está sendo computado, o Senhor está vendo o tempo todo, o Senhor está vendo o seu esforço, o Senhor sabe como é difícil às vezes para você, mas você está empenhado, você está se esforçando e Deus está vendo todo esse seu empenho, e através disso aí Ele vai gerando força, vai gerando ânimo, porque Ele vê o seu esforço, Ele vê a sua dedicação, Ele vai, filho, toma mais um pouco de renovo, o meu Espírito Santo vai te vivificando aí, você vai sendo cheio dessa presença, você vai continuando até o ponto que Ele diz, opa, é agora. É dessa forma que as coisas acontecem. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, e vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Até aí, igreja, o Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe como realizar, o Senhor tem um tempo para que cada coisa aconteça nas nossas vidas, o Senhor tem um tempo determinado e específico para isso. Mas enquanto isso, o que nós devemos fazer, como um povo de Deus, como homens, como mulheres que entenderam e precisam andar nessa dependência do Senhor, é permanecer em obediência, amém?
é permanecer confiando no agir de Deus, independente daquilo que você tem vivido, independente daquilo que você tem enxergado, independente do que é aquilo que está à sua frente. Apenas continue confiando, apenas continue fazendo aquilo que você foi chamado a fazer, porque no momento certo, no momento específico, as coisas irão acontecer. E foi dessa forma que aconteceu aqui com o rei Davi. Enquanto um rei estava lá em desobediência, outro rei estava sendo levantado, porque estava lá fazendo aquilo que havia sido chamado a fazer. Amém? Não por vaidade, não por querer aparecer. E foi isso aqui que ficou mais claro nessa passagem aqui, que o Senhor fala: olha, eu não estou olhando para a estatura, eu não estou olhando para tamanho, eu não estou olhando para nada disso, eu estou olhando para o coração. E é isso que o Senhor deseja encontrar em nós, amém? Um coração verdadeiro, um coração humilde, um coração sincero, um coração que deseja ser guiado por essa verdade, em nome de Jesus, amém? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Muito obrigado pela tua presença que é real, Senhor Deus. Muito obrigado pelo agir, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Nós não somos aqueles, Senhor Deus, que querem apenas ouvir o que os 400 profetas têm a dizer de maneira comum, Jesus. Nós queremos ouvir aquilo que vem do alto. Nós queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos revelar. Nós não somos daqueles, Jesus, que andam por vista, mas nós somos um povo, uma geração que anda por fé. É por isso, Espírito Santo, que nos apresentamos mais uma vez totalmente rendidos e dependentes do Senhor. É dessa forma que nós saímos daqui nessa noite, Jesus. Que o teu povo saia cheio da tua presença, que o teu povo saia cheio da tua glória nessa noite, Pai. Eles disseram sim, Jesus, e essa foi a maneira que eles deixaram de ser impotentes, disseram sim para o Senhor. Quando nós dizemos isso, quando nós abrimos o nosso coração para essa verdade, é aí que o Senhor tira todas as nossas fraquezas, ó Senhor Deus, e nos fortalece. Embora haja sim essa luta constante entre carne e espírito, Deus, mas nós nos apegamos ao teu Espírito, porque a tua palavra nos revela também que o teu Espírito vivifica. Por isso eu declaro sobre essa igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, o povo mais uma vez sendo vivificado, sendo cheio, sendo tocados, ó Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Todo pecado que era difícil ser deixado de lado, Pai, nesse momento, Senhor Deus, é aniquilado em nome de Jesus. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, Pai, nós não precisamos mais estar lutando contra o pecado, Senhor Deus, mas nós dissemos não para o pecado, Senhor Deus, de uma maneira natural, Senhor Deus, porque convém viver a tua vontade, Jesus, e é isso que eu declaro sobre o teu povo, sobre essas vidas essa noite, um povo que deseja, Espírito Santo, viver os teus planos, um povo que deseja viver a tua vontade, Pai, no nome de Jesus, um povo que deseja ser guiado, conduzido pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, no nome precioso de Jesus, amém? Eu vou pedir para que todos continuem de olhos fechados. Nós vamos fazer uma oração aqui nesse momento. É uma oração onde você tem a oportunidade mais uma vez de dizer sim para Deus, amém? Não sei quantas vezes você já fez essa oração, não sei se você já fez essa oração um dia, de entregar a sua vida aos cuidados do Pai, mas esse sinal nesse momento é importante, amém? É um sinal que você dá para Deus, é um sinal que você dá nas regiões espirituais, que você está declarando: há uma marca do Senhor sobre a minha vida. Se você é essa pessoa e deseja fazer esse sinal, mais uma vez, você deseja declarar, se render e ser conduzido pelo agir do Senhor, aí do seu lugar de onde você está, levanta a sua mão direita bem alto. Esse é um sinal que você está dando para Deus. Esse é um sinal que você está dando para o Senhor Jesus.
Não importa quem está do seu lado, glória a Deus. Não importa quem são aqueles que estão à sua volta. Esse é um momento pessoal entre você e Deus. Todos estão de olhos fechados nesse momento. É um momento onde você se entrega ao Senhor verdadeiramente. Que você diz: Senhor, eu quero o Senhor, Pai. Eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero aquilo que o Senhor já tem preparado para a minha história. Você que levantou a sua mão aí do seu lugar, fica de pé. Fica de pé, esse é o sinal que você dá a Deus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor Deus. Nós nos alegramos diante da Tua presença, meu Pai. Como é maravilhoso, Senhor Deus, ver um povo, uma geração que se entrega, que diz sim. Um povo que deseja ser cuidado pelo Teu Espírito Santo. Você que está de pé, e até mesmo você que não se levantou, mas deseja fazer essa oração de entrega ao Senhor, entregando a sua vida aos cuidados do Pai. Repete comigo: Senhor Jesus, Jesus, nessa noite, eu te agradeço por essa oportunidade de poder me achegar diante do Senhor, de ter os meus olhos abertos, de poder receber o Teu toque. E é por isso, Jesus, que eu te peço também perdão pelos meus erros, te peço perdão pelo engano, te peço perdão pelo tempo da ignorância, te peço perdão, Senhor Deus, pelas minhas falhas. Mas acima de tudo, Jesus, eu te peço, me fortalece, Jesus. Nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida aos Teus cuidados. Já não mais sou eu, mas agora é o Senhor quem me conduz. Agora é o Senhor, Jesus, que conduz a minha história. Agora é o Senhor quem conduz a minha vida. E eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que nunca mais o meu nome seja arriscado de lá, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro mais uma vez por essas vidas que se entregaram ao Senhor, que se renderam ao Teu agir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a partir desse momento eles possam provar de todo o Teu cuidado, eles possam provar do Teu amor, eles possam provar da Tua fidelidade, ó Espírito Santo. Como o Senhor é bom, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. A Tua palavra fala que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. E nessa noite, Senhor Deus, o Senhor se alegra com essas vidas. Nós nos alegramos com essas vidas. E eu te peço em nome de Jesus que eles estejam debaixo da Tua guarda, da Tua proteção. Eu te peço que o Senhor daqui para frente esteja fortalecendo essas vidas, os conduzindo no caminho da verdade, dando discernimento, sabedoria, fortalecendo que o Espírito do Senhor que vivifica esteja sobre eles até que o Senhor venha, no nome precioso de Jesus. Se você crê e concorda, igreja, aplauda forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, amém? Você que fez essa oração, você que está nos visitando nessa noite, ou até mesmo você que nunca deixou o seu contato com o pessoal do Boas-Vindas, faz isso nessa noite, amém? Esse é um momento especial, é onde nós vamos ter a oportunidade de poder entrar em contato contigo, né? Para que a gente possa criar esse vínculo, te indicar para uma célula, para que você faça parte aqui dessa família, amém? Desde já, eu declaro que você será muito bem recebido. Nós nos alegramos com a sua presença aqui nessa noite. Então faz o teu papel. Nós falamos daquilo hoje que é a nossa responsabilidade, amém? Então começa aí com esse gesto, deixando o seu contato para que nós possamos entrar em contato com você, te fazer um convite, você fazer parte de uma das nossas células, amém? Vamos nos colocar de pé. Levanta a tua mão bem alto. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. aleluia, amém?
você possa voltar para casa nessa noite debaixo das bênçãos, do cuidado do Senhor. Eu declaro os anjos do Senhor acampados ao seu redor, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor que vivifica, te fortalecendo, trazendo o renovo que você precisa e que você possa adentrar nesse tempo de uma nova maneira, avançando, disposto, sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa te conduzir em cada decisão, em cada passo que você venha dar na sua vida. Em nome de Jesus, vai na santa paz. Domingo nos encontramos aqui às 18 horas para adorarmos, glorificarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.